6 pequenas embarcações apareceram no radar do USS Abraham Lincoln, a 14 quilômetros de distância, distribuídas num arco de 40 graus pela aproximação sul, sem avançar, mantendo posição. Cada barco carregava um sistema portátil de defesa antiaérea, o MISAG-3, variante naval iraniana, com alcance maior e um sistema de guiamento mais sofisticado do que a versão que vinha aparecendo em todos os confrontos desta guerra. 3 helicópteros MH-60 Romeo estavam no ar em patrulha antissubmarina de rotina quando as embarcações começaram a atirar. Não contra os helicópteros, perto deles. Cada míssil lançado numa trajetória que não rastreava exatamente o helicóptero ao qual se aproximava, próximo o suficiente para forçar uma manobra evasiva, longe o suficiente para que o helicóptero sobrevivesse à manobra todas as vezes. 6 embarcações atirando em sequência, nunca mais de 2 mísseis no ar ao mesmo tempo. Um padrão que, para qualquer pessoa observando os engajamentos individualmente, parecia exatamente o que aparentava ser. Disparo de sistema portátil antiaéreo, helicópteros evitam. Procedimento padrão funcionando como projetado. No centro de informações de combate, o painel de ameaças mostrava 6 pequenas embarcações numa rotação lenta de rastros de mísseis que quase acertavam. Cada relatório individual de engajamento dizia a mesma coisa. Contato disparou, helicóptero evadiu, míssil caiu no mar, sem danos. Os oficiais de turno registravam cada ocorrência, atualizavam o quadro de ameaças e passavam para a próxima. 6 embarcações atirando devagar, quase preguiçosamente, nunca mais de 2 mísseis no ar. Nenhum engajamento individual exigia atenção urgente. Esse era o ponto. O tenente-comandante Antônio Rivera vinha rastreando as posições dos 3 helicópteros continuamente desde o primeiro disparo. Fazia parte do seu trabalho, coordenação de helicópteros, garantir que os 3 ativos aéreos da formação estivessem espaçados para cobrir seus setores de busca sem lacunas. Normalmente, era uma tarefa de fundo, um fluxo constante de atualizações de posição, confirmando que tudo estava onde deveria estar. Em poucos minutos, ele percebeu algo que os relatórios individuais de engajamento não mostravam, porque nenhum relatório individual era construído para mostrar isso. O helicóptero 1 havia sido forçado a evadir 3 vezes. Cada evasão o empurrou para o nordeste. O helicóptero 2 evadiu 2 vezes, ambas empurrado para o norte. O helicóptero 3 evadiu 1 vez, empurrado para o nordeste. 3 helicópteros, 3 posições de partida diferentes, 3 padrões de patrulha diferentes, 3 ameaças individuais distintas que pareciam engajamentos isolados de sistemas portáteis antiaéreos quando vistos um de cada vez. Vistos juntos no display de rastreamento de posição de Rivera, os 3 helicópteros estavam convergindo para o mesmo quadrante, norte e nordeste da formação. Não porque alguém os havia ordenado para lá, mas porque toda vez que um deles tentava manobrar para longe de um míssil entrante, a única direção que fazia sentido era uma direção que, por acaso, era o nordeste. Rivera puxou a área para a qual os helicópteros estavam sendo empurrados para longe, rumo 187, sul-sudoeste. Minutos atrás, esse rumo tinha um helicóptero fornecendo cobertura intermitente de baixa altitude como parte de seu padrão de patrulha. Não cobertura constante, mas o suficiente para que o setor fosse varrido a cada poucos minutos pelos sensores voltados para baixo de um helicóptero. Agora não tinha nenhum. Não porque alguém havia ordenado que os helicópteros se afastassem do rumo 187, mas porque 6 pequenas embarcações, disparando mísseis que nunca acertavam de verdade, haviam passado vários minutos garantindo que nenhum dos 3 helicópteros pudesse estar lá. Ele enviou o relatório. A análise de padrão sugeria a condução coordenada dos ativos aéreos para longe do rumo 187. Recomendava a restauração imediata de cobertura naquele setor. A resposta chegou. Manobras evasivas consistentes com resposta padrão a ameaças de sistemas portáteis antiaéreos. Nenhum padrão coordenado confirmado. Continuar operações atuais.
Rivera leu a resposta 2 vezes. Da perspectiva do oficial de turno, a resposta fazia sentido. Cada engajamento individual era genuinamente uma evasão padrão de sistema portátil antiaéreo, dentro do manual e sem nada de extraordinário. O padrão só existia se você estivesse olhando para as posições dos 3 helicópteros ao longo do tempo, o que era exatamente a coisa específica que o trabalho de Rivera o fazia observar, e quase mais nada. Ele continuou observando o rumo 187. A intensidade dos disparos das embarcações aumentou, não mais precisa, mais frequente. Os 3 helicópteros agora totalmente comprometidos com manobras evasivas contínuas. Os 3 completamente afastados de qualquer posição de cobertura sobre o rumo 187. A lacuna que havia sido intermitente tornou-se total. 0 cobertura de helicóptero num raio de 30 quilômetros, centrado no rumo 187, pela primeira vez desde que a formação chegou a essa área de operação. O procedimento padrão, quando a cobertura de helicóptero cai a 0 em qualquer setor, determina que 2 helicópteros de reserva decolam do convés de voo em segundos, estabelecendo cobertura de substituição em 4 minutos. Era uma resposta bem treinada, rápida o suficiente para que em todos os exercícios e em todas as lacunas reais anteriores, ela tivesse fechado o buraco antes que qualquer coisa significativa pudesse acontecer. A contagem regressiva de 90 segundos começou no momento em que a lacuna passou de intermitente a total. 11 segundos depois, uma assinatura de lançamento apareceu no rumo 187. Não das pequenas embarcações, de algo 70 quilômetros mais adiante. Algo que havia ficado em silêncio o tempo todo. Motores frios, radar apagado, esperando por uma janela de 90 segundos que 6 pequenas embarcações haviam passado os últimos vários minutos criando, uma manobra evasiva de cada vez. O ROD-500, míssil balístico iraniano de curto alcance com combustível sólido. Não a ogiva mais pesada do arsenal iraniano, não o mais rápido, não o mais manobrável. A formação havia derrotado mísseis mais pesados, mais rápidos e mais manobráveis do que esse em engajamentos anteriores. O que tornava o ROD-500 perigoso aqui não era o míssil, era o momento. De 70 quilômetros, o tempo de voo do ROD-500 era de 83 segundos. Sua trajetória era baixa e plana. Plana o suficiente para que nos primeiros 60 segundos de voo, ele ficasse abaixo do horizonte de radar do Aegis, abraçando a curvatura da Terra no corredor de abordagem específico que a cobertura de baixa altitude dos helicópteros existe para preencher. Com helicópteros presentes, essa lacuna de 60 segundos não existe funcionalmente. O radar voltado para baixo de um helicóptero voando baixo captura contatos rasteiros que um radar embarcado num navio, geometricamente, ainda não consegue ver. Sem helicópteros naquele corredor, o ROD-500 era, para todos os efeitos práticos, invisível por 60 de seus 83 segundos. 83 segundos de tempo de voo, 90 segundos de lacuna de cobertura. O Irã construiu o tempo para que o míssil chegasse 7 segundos antes que os helicópteros de reserva pudessem estar no ar, muito menos restabelecidos em posição. Não um míssil mais rápido que as defesas da formação, um míssil mais rápido que a capacidade da formação de vê-lo se aproximar. Por design, explorando uma costura específica entre 2 sistemas que funcionam perfeitamente por conta própria. Rivera havia estado observando o rumo 187 desde seu primeiro relatório, muito antes de haver qualquer coisa nele para ver. Ele não tinha um rastro de radar quando a assinatura de lançamento apareceu. Nada no rumo 187 havia cruzado o horizonte de radar do Aegis ainda, e não cruzaria por quase 1 minuto. O que ele tinha eram vários minutos de telemetria de 3 helicópteros que haviam transmitido continuamente mesmo enquanto manobrava. Cada feed de sensor, cada câmera, cada retorno de radar, transmitidos de volta ao navio como parte da rotina. Quase nada disso revisado em tempo real,
porque o foco inteiro dos helicópteros nos últimos vários minutos havia sido permanecer vivos, não buscar. Naquele mesmo momento, o helicóptero 2, inclinando-se bruscamente para o norte em sua terceira manobra evasiva, asas rolando para colocar distância entre si e o último quase acerto, varreu seu sensor infravermelho voltado para baixo pelo rumo 187 por menos de meio segundo enquanto girava. O sensor captou um flash de lançamento 70 km adiante, bem no horizonte, a assinatura térmica inconfundível de um motor de foguete sólido acendendo. O sensor do helicóptero não estava encarregado de olhar para o rumo 187. Ninguém o apontou para lá. Estava olhando para lá inteiramente por acidente, por uma fração de segundo, no meio de fazer algo completamente diferente, sobreviver. Rivera captou o flash no feed de telemetria quase instantaneamente, porque era uma das únicas pessoas no navio assistindo aquele feed. E porque havia passado os últimos vários minutos, especificamente esperando por algo, qualquer coisa, do rumo 187. Uma pluma infravermelha, sem rastro, sem velocidade, sem classificação confirmada, nada que normalmente geraria um alerta por si só. Mas um flash naquele rumo, naquele alcance, no exato momento em que uma lacuna de 90 segundos havia se tornado total pela primeira vez no desdobramento, havia, para Rivera, apenas uma coisa que aquele flash poderia ser. Ele tinha o perfil de voo conhecido do ROD 500 de engajamentos anteriores nesta guerra, a trajetória específica baixa e plana, o tempo de voo de 83 segundos a partir desse alcance, o problema do horizonte de radar que havia surgido em análises pós-engajamento antes, mas nunca havia sido o fato central e vivo de um engajamento. Um único ponto de dados infravermelhos, mais um perfil de voo conhecido, era suficiente para construir um rastro previsto. Não um preciso, mas suficientemente bom. Em segundos após o flash de lançamento, Rivera transmitiu uma solução de apontamento diretamente para os operadores de radar de controle de fogo do Aegis, contornando a cadeia de relatórios mais lenta inteiramente porque não havia tempo para isso. Não era um contato classificado, ele não tinha nada para classificar. Um rumo previsto, uma faixa de altitude e um tempo até o horizonte de radar construídos a partir de um único flash infravermelho e um perfil de voo, com uma única linha anexada. Apontar radar para o rumo 187. Aquisição de radar prevista em 31 segundos. Provável ROD 500 em aproximação. O operador de radar girou um radar de controle de fogo para o rumo e faixa de altitude indicados imediatamente. Não havia nada a perder olhando. Eles esperaram. O ROD 500 cruzou o horizonte de radar do Aegis exatamente 31 segundos após o apontamento de Rivera, precisamente como previsto. O perfil de voo real do míssil, correspondendo quase exatamente ao que Rivera havia puxado da memória e dos engajamentos anteriores. Isso foi 28 segundos antes do que o radar o teria adquirido através dos padrões normais de busca, que varrem metodicamente e só teriam encontrado o ROD 500 quando ele subisse alto o suficiente para ser geometricamente visível por conta própria. A busca normal teria encontrado o míssil já 53 segundos em seu voo de 83 segundos, 30 segundos de tempo de voo restantes na detecção. Suficiente, no melhor caso, para um lançamento de esse M2 e uma chance. Com a aquisição antecipada, a formação tinha 51 segundos de tempo de voo restantes no momento da detecção. Suficiente para dois. O primeiro M2 lançou quase imediatamente. A célula de lançamento vertical, disparando em segundos, após o bloqueio de radar, subindo em direção a um ponto de interceptação construído sobre a trajetória do ROD 500, rastreada ao longo de seus primeiros 4 segundos de visibilidade de radar, o M2 alcançou seu ponto de interceptação 25 segundos depois. O ROD 500 executou uma pequena correção terminal, 1,4 graus.
Nada como as evasões dramáticas e repetidas de um veículo de reentrada manobrável, apenas um ajuste de curso único e modesto, o tipo incorporado a um míssil desta classe como uma salvaguarda final contra exatamente este tipo de interceptação. Foi suficiente. O deslocamento lateral colocou a detonação do esse M2 a 19 metros da estrutura, fora do raio letal. 22 segundos restantes. O segundo esse M2 lançou com uma solução atualizada. O sistema de controle de fogo recalculando instantaneamente em torno do rumo corrigido, agora conhecido do ROD 500. O míssil manteve aquele rumo. Tinha uma correção terminal programada, não duas, e já havia usado sua única carta. O segundo esse M2 alcançou o ponto de interceptação e detonou a 4 metros da estrutura. Não uma destruição limpa. O padrão de fragmentação atingiu a seção traseira do ROD 500. As aletas de controle na montagem de guiamento traseira sem alcançar a própria ogiva. A cauda do míssil se desintegrou na explosão. O ROD 500